Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. No estudo de hoje, eu quero falar sobre a energia das esferas da árvore da vida. Eu vou tentar conciliar aqui um assunto que a ciência já comprovou, já demonstrou isso empiricamente, associado com a árvore da vida, que é um ensino espiritual. Para que você perceba que tanto o que muitos assuntos que a ciência diz tem total ligação com a espiritualidade já explicado há muito tempo. Então nós vamos entender que energia é essa que emanam das esferas da árvore da vida. O que são as esferas da árvore da vida? E o que a árvore da vida, juntamente com essa energia que a ciência já explicou, tem a ver com o nosso DNA, qual é a sua influência sobre todas as moléculas do nosso corpo, incluindo o nosso DNA, o que essa energia afeta em nós. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, portanto, fica comigo que é um assunto muito interessante, muito importante para nós descobrirmos e sabermos juntos. Pessoal, a árvore da vida ela pode ser compreendida de várias maneiras, tá? Que eu já venho falando aqui no canal. Ela serve para compreender o microcosmos, ou seja, o universo manifestado, e também o microcosmos, que é o homem. E tanto no macro como no microcosmos pode ser entendido aquilo que é manifestado, ou seja, visível, e aquilo que é invisível, aquilo que não é perceptível aos nossos olhos, que podem ser chamadas de dimensões espirituais. Pitágoras disse certa vez que Deus geometriza. Nós poderíamos até mesmo acrescentar que Deus geometriza por meio da vibração, por meio do som, por meio do verbo. Então, os sábios da antiguidade, irmãos, eles serviram-se, vamos dizer assim, dessa música geométrica, dessa energia, dessa vibração para explicar as suas concepções cósmicas, isso há milhares de anos atrás, que era consubstanciada na teoria que esclareceu a geração chamada dos intervalos ou das interseções por meio da relação existente entre as distâncias harmônicas dos planetas. Segundo essa teoria, as notas, digamos, abstratamente falando, Dó e Ré, corresponde então à distância entre Mercúrio e Vênus. Ré e Mi, a distância entre Vênus e a Terra. E assim sucessivamente, obedecendo. É interessante que a distância entre Ré e Mi, vamos dizer assim, entre Vênus e a Terra, obedece à terceira ordem da escala musical. O planeta Terra seria nota Mi, Igualmente como a Terra sendo constituída de 3 dimensões. Estamos na terceira dimensão. Depois Mi e Fá, a distância entre a Terra e Marte, e assim por diante com relação às demais notas entre os planetas. Isso foi teorizado lá atrás, tá certo? É bom que você entenda isso de princípio. Então, qual era a ideia por trás dessa teoria? Que o movimento de cada planeta produz, na ideia abstrata, uma nota, ou por assim dizer, uma vibração que é correspondente à posição ocupada pelo astro, ou seja, pelo planeta. E Pitágoras chamou esses sons de músicas das esferas, ou os sons das esferas. E tal música, com os seus sons, digamos, regula e anima toda a manifestação da vida em cada mundo, ou seja, que cada planeta ele contribui, influencia principalmente a vida aqui na Terra. Só uma observação, pessoal, Plutão agora não está mais na categoria de planeta, tá bom? Essa imagem que eu peguei na internet deve ser antiga. Eu nem me toquei na hora, mas só para botar essa observação aqui, tá? Então veja que interessante, pessoal. Todo corpo, ele vibra, isso a ciência já provou, tá? Todo corpo vibra e conforme o número de ondas emitidas por segundo, ele indica a natureza do som produzido ao vibrar. Então, a ciência, como eu disse, ela já obteve a escala de vibrações e comprovou que os seus valores, eles progridem de 0
a 16 milhões de ciclos por segundo, que depois foi medido em hertz. E o nosso ouvido, nosso órgão auditivo, ele só pode perceber de 16 a 32 mil ciclos por segundo, sucedendo tal coisa tanto como os sons como as cores, ou seja, tem sons que existem, que vibram, que estão numa frequência que o nosso ouvido não consegue captar, não consegue ouvir. Nós percebemos que os animais, eles conseguem ouvir em uma determinada frequência que nós, seres humanos, não conseguimos. Os golfinhos já têm uma outra sensibilidade e assim por diante. Ou seja, o som, ele influencia e afeta o nosso ser diretamente. Da mesma coisa nós temos, né, os ultrassons, os infrassons que não estimulam o nosso ouvido, assim dizendo. Assim como nós dispomos também do ultravioleta, né, do infravermelho, na questão do campo cromático das cores, que também não afetam o nosso órgão visual, ou seja, nós não conseguimos perceber visivelmente. Então, irmãos, todos os sons, veja que interessante, audíveis ou não, eles provocam reações, tá, em nós, que repetindo-se, eles vão com o tempo modelando a nossa personalidade e sugestionando-nos a sentir e pensar conforme a vibração dessas mesmas frequências. Isso já é comprovado, irmãos, é muito interessante. Em outras palavras, pensamentos e palavras negativas influenciam o ambiente negativamente. Você entrou num lugar onde as pessoas só ficam lamentando? Então, isso através da fala, através da vibração da voz, das nossas cordas vocais, que é emitido pelo ar, juntamente com a energia magnética dos pensamentos, afeta as pessoas ao nosso redor e o ambiente onde ela está. Ou seja, o ambiente naquele lugar fica carregado com uma energia negativa. Da mesma forma, pensamentos e palavras positivas influenciam o ambiente positivamente e quem está ali presente também. Você já percebeu que nós ficamos tristes quando ouvimos uma marcha fúnebre, né? Quando alguém morre, existem músicas, né, que são próprias para esse tipo de situação. Isso nos entristece. A música trabalha com notas, com melodias menores, tons mais de melodia com som menor, chamam de notas menores, que também transmitem um sentimento de tristeza, de melancolia, enquanto uma música comemorativa, com melodias alegres, ela provoca e acaba excitando nosso ânimo, nos coloca para cima, né? E isso demonstra, conforme já comprovado pela própria ciência, que o som afeta, ele provoca e ativa reações químicas em nós, exercendo sim diretamente uma influência no nosso organismo e com o tempo repetitivamente moldando a nossa personalidade. Fique ouvindo uma música triste por um bom tempo, você vai acabar de certa forma entrando em depressão. É isso que eu quero dizer. Da mesma forma que quando você convive num ambiente que é alegre, isso vai deixar você sempre numa frequência positiva. Então, irmãos, todos os corpos são sensíveis às vibrações sonoras, sendo que cada um deles tem a sua própria frequência vibratória e nem todas as frequências são audíveis ao ouvido humano. E isso corresponde tanto no macro com os planetas, como aqui no micro também, através dos pensamentos. E há uma infinidade de corpos que emitem sons não captados pelos nossos ouvidos. Mas o que isso tem a ver com a árvore da vida? Calma, que eu vou lhe explicar agora o que isso tem a ver com o nosso DNA. Nós podemos considerar, pessoal, ou imaginar assim, o sistema planetário como uma grande árvore, porque a árvore da vida, ela é também representada, como eu disse no início, pelo macro e pelo micro, ou seja, através do nosso sistema solar, como você está vendo, como também no micro, ou seja, a constituição do ser humano. Então, ela trabalha com esse intuito de explicar tanto o macro como o microcosmos. Então, vamos imaginar que a árvore da vida, dispondo nesse formato, ela pode ser entendida como um sistema planetário, né? Como uma grande árvore que, através da sua seiva, que nós podemos chamar de energia cósmica divina, ou vibração sagrada, que interpassa todas essas esferas, que também no Evangelho de João foi chamado o Verbo, né? O Verbo divino, que exerce em cada esfera ou em cada fruto
sagrado conhecido na árvore da vida como esfera sefirotal ou sefirot, o verbo, essa vibração cósmica sagrada emana, né, uma vibração correspondente ao setor, uma vibração correspondente ao setor que ela ocupa na sua posição. Quem estuda Kabbalah sabe que existem duas colunas, que é a própria dualidade, e a do meio traz o equilíbrio, existe o Sol central. Então, dessa maneira, nós podemos imaginar, irmãos, o que Pitágoras chamou de música das esferas. Veja que ele estava, através desse conceito mais científico, não deixando de lado a parte mais abstrata, ele sabia que isso existia nos planetas e que influencia a vida humana aqui na Terra. E essa música, além de influenciar a matéria, também exerce influência nas correspondências físicas e mentais do ser humano. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que já se sabe que tanto os planetas, assim como a Lua, exercem grande influência na humanidade. A Lua, você vê que ela tem uma influência gigantesca em tudo aquilo que é constituído por água. Tanto é, as mulheres, quando elas estão fazendo todo o pré-natal, todo o acompanhamento do crescimento do bebê, sabe lá que o ginecologista ele vai olhar lá uma tabelinha, vai ver com a questão das luas. Antigamente, os mais antigos, eles faziam todas essas medições através das fases da lua, né, porque ela tem influência nas marés. Mas essa questão planetária, essa questão das esferas, da energia dos planetas, juntamente com as sefirotes da árvore da vida, como isso influencia todos nós? A resposta é, irmãos, através da vibração, da sua energia. Através, irmãos, daquilo que pode ser considerado como a energia do verbo, tá? O ser humano, ele está composto, a ciência já diz isso há muito tempo, de um número quase incontáveis de células. E cada célula, irmãos, presta atenção, é um circuito ressonante de cada um de nós, com todas as frequências oscilatórias que obedecem determinadas vibrações, e elas determinam, através dessas vibrações, as reações pelo princípio do pensamento, que não deixa de ser uma vibração. Assim, nós compreendemos que a árvore da vida é uma manifestação divina de energia, vibração e frequência que emana tanto para o universo como para o ser humano, ou seja, tanto para o macro como o micro, seja visível ou seja invisível. E como disse, irmãos, João ele começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo, né? E é ele, irmãos, o verbo que pode ser considerado como o Cristo, que tem essa propriedade de despertar através da sua vontade, através da vibração ou som da sua palavra, porque o verbo é a palavra, né? É o logos. Ele determina aquilo que era invisível a se tornar visível. E assim nós compreendemos como todas as coisas foram feitas. Por isso, irmãos, que Jesus, através do Espírito do Cristo, disse que permaneceriam conosco até o findar dos séculos. Ele iria nos guiar em toda a verdade através do seu Espírito, ou seja, através da vibração, dos pensamentos, dos nossos desejos, da nossa intuição, porque nós temos o livre-arbítrio, irmãos. Então, quando nós vibramos e tentamos alcançar essa frequência positiva, essa frequência extensiva da luz, nós nos conectamos com o princípio divino da emanação cósmica. Então, irmãos, nós temos que entender que simplesmente falar que se acredita em Jesus, no Cristo, se confessa a Ele como Salvador, não basta, é preciso ter essa conexão, irmãos. E o que eu quis mostrar aqui para vocês hoje é que tudo está conectado através dessa energia. E isso depois pode ser progredido em escalas infinitas, que nós poderemos falar delas mais adiante, através da árvore da vida, desde o reino físico, passando por todas as esferas, até chegar na coroa, para entender toda essa dualidade que impera aqui no nosso plano tridimensional, tá certo, pessoal? Então, se contribui de alguma forma com esse estudo, peço gentilmente, deixa seu like, se inscreva. Se não for inscrita, se não for inscrito, compartilha. Hoje eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!